Fala galera, tranquilidade, mais uma vez aqui Hugo na área. Bri também. E a gente tá aqui hoje no museu, né, cara? Né? Como é o nome, amor? Ele se chama Sachsenhausen e é um antigo campo de concentração muito famoso que tem aqui na região de Berlim. E a gente, como a gente tá vindo conhecer Berlim, a gente, obviamente, quer conhecer esse famoso campo, que é um dos mais famosos, assim como Auschwitz, na Polônia. Então, a gente tá aqui hoje, então tá muito agradável, graças a Deus. Apesar da gente ter se perdido, Faz parte. agora a gente vai começar a nossa andança por aqui para conhecer o campo. A gente também não conhece, mas a gente pegou audioguia que tem disponível em português, Muito legal isso. Apenas 3 euros. Né? baratíssimo, e que as pessoas falam que vale muito a pena. Aqui a gente está vendo, já vi uns 3, 4 grupos com Guia. guia. Também é uma boa opção, mas como a gente sabia que tinha o áudio em português, a gente Vale a pena. tá tentando acompanhar, mas eu acredito que não seja nada assim muito absurdo. Claro que o guia vai te dar muito mais informações e tal, mas para uma primeira vez eu acho que isso aqui vale muito a pena. O rapaz também deu esse guia pra gente, todo em português. Tá vendo? E é legal que isso aqui é um mapa, tem uma placa bem grande lá na frente também, que a gente vai acompanhando com esses números aqui e tudo mais. E é muito grande, cara. É muito grande. A gente começou por onde? Aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui, ó. Agora a gente vai no 3. A gente começou aqui nessa maquete, né? Não sei se tá dando pra ver por conta do sol e tal, mas a gente vai rodar tudo isso aqui. E é uma área bem grande, bem legal. Como é grande, com o áudio guia e com esse papel aqui, a gente consegue ter um roteiro, né? Tipo, não fica perdido. E tá sendo bem positivo, né? A primeira impressão, né, amor? Então tá bem legal, bem legal. Então vamos lá, vamos continuar e a gente continua mostrando pra vocês. Então, essa daqui é a Rua do Campo, né? Esse lado aqui divide a área que eram os prisioneiros, tudo. Tem uma guarita ali na frente também, ó, pro lado que era toda a administração, onde tinha manutenção de viaturas, né, de carros, e eles eram transportados daqui para cá para trabalharem também. E dá para ver até as construções, né? Até hoje é utilizado, aqui tem uma escola, né? Mas o lado aqui é mais bonitinho e tal, o outro lado mais abandonado, por assim dizer. E continuando falando da rua, né? Essa rua daqui, ela era aberta, ficava aberta durante o dia, segundo uma carta que foi escrita por um menino que passou férias aqui. Aqui ao redor tinham casas com gente normal. E ele falou que aqui nessa parte final a rua fechava, igual tá agora, e colocavam 2 metralhadoras, cara, pra monitorar. Esse daqui era uma parte de formação do exército dele, os caveiras, né? E eles tomavam conta de toda essa região daqui. E aqui realmente começa a ficar séria a coisa. Vamos lá. Aqui a gente tem a casa do comandante do campo, né? Um marco até importante, muito disputado. Pelo que contou a história aqui, era um lugar que as pessoas que conseguiam alcançar, né, o posto de comandante, ele conseguia progredir muito bem na carreira. Então, normalmente, muita gente queria. Logo ao lado da casa do comandante, foi criada uma espécie de cemitério, onde as famílias colocaram lápides e muitas pessoas também colocaram algumas frases, para que tudo que foi vivido naquele lugar não fosse mais esquecido, jamais. Aqui nós estamos na entrada A, né? A entrada principal de campo de prisioneiro. E o mais surpreendente é a famosa frase, né? Trabalho te faz livre. Passando do portão, galera, olha a visão que a gente tem. Desculpa se o áudio ficar ruim, porque tá ventando um pouco aqui, tá? Mas o lugar aqui é gigante, cara. Um campo completamente aberto, cercado de torres, né? Torre aqui, ó, torre aqui, e aqui era a área, digamos, comum. Então vamos começar a visitar tudo agora aqui dentro. Na lateral da torre A tem aqui o
zona de segurança, onde era um chão de pedra com terra e no fundo cerca elétrica de 300 volts de potência, onde muitos dos prisioneiros que não aguentavam mais simplesmente se jogavam para se matar, e também os policiais ganhavam um prêmio em dinheiro, férias, para quem tentasse. Eles tinham liberdade de matar e ganhava prêmio, cara. Dali de cima da Torre A ficava uma metralhadora, onde tinha total visão e era liberado matar. Muito sinistro. E aqui do lado da pista de controle tem uma pista em semicírculo que ele era usado como para teste de calçados. O governo, né, ordenou, e aí eles ficavam andando 20, 30, 40 quilômetros até em diversos tipos de terreno. Pedra normal, mais acidentado, areia, e eles ficavam para testar a qualidade. E isso daí, às vezes com um calçado pequeno, então mochilas pesadas, então por mais que tivesse ruim, eles tinham que continuar, não podiam parar. Agora vamos ver os alojamentos. Essa daqui é a vista do barracão, né? Essa aqui é a visão de dentro do barracão. Os banheiros. Esse daqui é a área de banho, né? Lava a boca e tudo mais. Olha a quantidade de chuveiro, o tamanho para 400 pessoas em 30 minutos. É bizarro, cara. E só lembrando, né, pessoal, todos esses itens são originais, tá? Essa daqui é a vista do barracão, né, pelo lado de fora. E um fato impressionante é que todos esses retângulos aqui com pedra eram também barracões iguais, cara. E no vídeo não vai dar pra ver, né, mas é a perda de vista, cara. Tem muita coisa. E aqui bem no meio de tudo, Continuação da pista de calçado, né? Do outro lado o portão também. Ali, bem no meio de tudo, aqui eram feitos enforcamentos, principalmente no fim de ano. Olha que louco, ó, galera. Esse caminho aqui é chamado de fossa de fuzilamento, cara. As pessoas vinham descendo aqui sem saber, né? E no meio do caminho, chegava nessa curva aqui, eram fuziladas. Ali naquele final é uma parede para rebater o projétil, né? A bala. E sem nem saber. Essas paredes de madeira. E aqui embaixo tem uma portinha aqui do lado que servia, né, para guardar os corpos. Olha ali a portinha, ó. E agora, mais recente, na década de 90, esse pedaço aqui gramado, foram descobertos muitas cinzas humanas. Então eles eram cremados depois e as cinzas foram depositadas ali. Esse prédio aqui, ó, barracão de patologia. Tinha essa descida aqui. Lá embaixo tinha um salão de 200 metros, onde eles guardavam os corpos. E de patologia, né, eles estudavam os médicos próprios do regime. Quando tinha algum caso que eles julgavam como interessante, eles analisavam, né, faziam a biópsia, a autópsia, necrópsia, né. E aqui a área onde ficavam os corpos, né. Tudo original ainda. Que louco. E esses prédios aqui, ó, esses dois, oficialmente eram 5, eram as enfermarias, que atendiam mais de 2.000 pessoas e tinha de tudo, né? Aquela parte bonitinha, para mostrar para o governo que estava tudo certo, tudo funcionando. E de outro lado era uma situação horrível, onde o pessoal não tinha nem cama, dividia, não tinha nada, faziam os experimentos que a gente já sabe. Infelizmente não dá para entrar, né? Mas dá para sentir toda a vibe do lugar, sabe? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido bastante um pouquinho do que a gente conheceu e do que a gente passou lá no campo. Infelizmente não estava tudo aberto, né?
Mas mesmo assim deu pra ter uma boa noção de tudo. Tinha muito mural, né? Muita foto, muita coisa que não deu pra mostrar pra vocês no vídeo. Mas quem tiver a oportunidade de conhecer, vale a pena. Isso aí foi basicamente uma prévia, né? Deu pra vocês terem uma boa noção, né, amor? De como é que é o campo. Quem não tiver a oportunidade de ir, acredito que dá pra se sentir lá junto com a gente. Essa foi a nossa ideia. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E quem vier aqui pra Berlim, quem for pra Berlim, não deixa de conhecer, um passeio que vale muito a pena, gratuito, a gente só pagou pelo audioguia. E valeu muito a pena o audioguia. Exatamente. E então a gente super recomenda que vocês conheçam, que vocês também tenham essa experiência que foi bem legal. Aproveita, curte esse vídeo aí, compartilha com os amigos pra chegar aí mais gente. Valeu, galera. Tamo junto, até a próxima. Beijo! Fui!